Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos usar a versão 2.54 do Blender no build 31878 que você pode obter na graphical.org. E a ideia hoje aqui é gravar, ou melhor, gravar um vídeo falando sobre a Bezier Curve. Além de tratar a Bezier Curve, aproveitem para aprender nesse vídeo alguns comandos de teclas de atalho do Blender que facilitam bastante em modelagem, ok? Então vamos ao vídeo. Shift A ou Shift A para você inserir uma Bezier Curve. Aqui no Shift A você pode inserir meshes e tudo mais. No caso nós vamos de Curve, Bezier Curve. Você pode ver que ela já aparece aí no centro da tela. A ideia é trabalhar com uma curva no formato 3D. E para fazer isso você vai aqui no painel de curva, aqui ó, nessa posição. Aí você vê tudo relacionado a curvas nesse painel. Nós vamos desabilitar as funções front e back para poder você ver o efeito que vai acontecer quando eu aumentar a profundidade aqui, o depth da bevel, pode ver. Eu vou fazer ele chegar até 200 aqui. Aí você veja que ele está no formato quadrado, né? Como eu quero que ele fique mais arredondado, eu vou aumentar a resolução para algo em torno de 5. Pode ser 5. Ele ficou assim, arredondadão. Tá vendo? Muito legal. Ficou no formato de um tubo. Vamos colocá-lo agora na visão do front, né? Teclando 1 do seu teclado numérico. Agora você rotaciona de forma que ele fique em pé assim. Apertar R, né, e ele rotaciona. Aperta R novamente e Z, seguido de Z, para rotacionar mais um pouco, para você ver a curvatura desse tubo, não é isso? Bom, agora o primeiro truquezinho de trabalhar com curva. No modo de edição, você seleciona o centro desse primeiro ponto da curva aqui, rotaciona ele com R, veja que você rotaciona da curva. E agora o comando que eu vou ensinar, o aumentar o tamanho ou a escala do pé do nosso tubo. Então vamos dar Alt S. Alt S, você aumenta a base, tá vendo? Não afetou a parte de cima. Bem, agora vamos subir um pouquinho mais essa parte de cima. Tecla G e perceba, estamos formando aqui como se fosse um tronco de uma árvore, ok? Bom, agora nós vamos fazer uma extrusão. Então E continua subindo o tronco da árvore. Ok. Vamos adicionar um galho a esta árvore. Então é Shift D, como se estivesse copiando uma nova curva. Deixa ela na posição original mesmo e aperta um E de extrusão. E aí assim nasce um galho na árvore. Use o R para rotacionar da forma que desejar. Perceba? E agora use o Alt S para diminuir o tamanho um pouco do tronco. Faça mais uma extrusão pequena com E. E o Alt S para diminuir o tamanho do bico do tronco. Ele fica assim. Ok? Se quiser pode inserir um outro tronco do outro lado. Shift D. Veja aí, dobrou, né? Extrude. Rotacione. Alt S. Percebe aí? Faz mais uma extrusão a partir desse pequeno tronco. Alt S para diminuir a ponta do tronco. E aí assim você tem um galho na sua árvore. Vamos estreitar um pouquinho essa parte de cima
Alt S, e aí está. Temos aí como se fosse um tronco de uma árvore. Muito bem. Perceba que isso tudo aqui está em formato de curvas, né? Nossa ideia é transformar isso aqui numa mesh agora, ou seja, para que eu possa manipular vértices. Então vamos lá. O comando para isso é o Alt C. Perdão. Vou voltar aqui. Vai no modo objeto e aí sim, Alt C. Aí ele permite que você converta a mesh a partir da curva. Então você vai converter essa curva numa mesh. Confirma. Segunda opção, se você for no modo de edição agora, olha só como mudou a característica da peça, agora é uma mesh. Bom, agora eu vou aprender uns truquezinhos novos para corrigir umas pequenas falhas. Observe que aqui há um desencontro de vértices aqui, né? É que os vértices desses troncos estão estourando o tronco principal, ou seja, eles devem ficar embutidos e não aparecendo aqui estourando, tá? Então como é que a gente faz isso? Vamos aprender um novo comando. Você sabe que se teclar o A, seleciona todos os vértices de um objeto, ok? Mas a novidade é, caso uma parte do meu objeto esteja desconectada do outro, tipo, o vértice não é uma sequência de toda a mesh, então você consegue selecionar parte dessa mesh. Por exemplo, vou clicar nesse tronco aqui em um vértice. Ctrl L agora. Veja, eu consigo selecionar só o tronco central sem selecionar os troncos, ou seja, os galhos da árvore. Agora eu vou selecionar esse lado. Ctrl L, percebe? Então se eu movimentar com G, veja, eu estou manipulando uma parte do minha mesh, só a parte desse tronco. Agora eu posso, por exemplo, dar um size e diminuir o tamanho dela e reposicioná-la em algum lugar, vamos supor, e fique escondida dentro do tronco, ok? Não pode ficar aparecendo. Olha lá. Agora esse galho está melhor posicionado. Vamos fazer o mesmo com esse. Seleciona um vértice, Ctrl L, Size, diminui um pouquinho o galho. Ainda você pode posicionar um pouco melhor, né? Um mais embaixo, outro mais em cima, ok? Ainda dá até para aumentar um pouquinho, porque eu coloquei ele mais embaixo. O galho pode ser um pouquinho mais largo, ok? E assim você está aprendendo aí a manipular as meshes, né, com comandos como Ctrl L tal, e entre outros. Bom, observe agora um comando que eu quero mostrar para vocês, baseado na origem desse objeto. Ele é um objeto único, é uma árvore com dois galhos, mas ele não passa de um objeto único, tá? Veja só, o centro desse objeto está aqui, nesse ponto, nesse é o pivô do objeto. Se eu tentar rotacionar esse objeto, ele rotaciona em torno deste pivô. Suponha que eu queira rotacionar a partir da base da minha árvore, ou seja, eu queria rotacionar a partir daqui, na parte inferior. Então, existe uma opção que é, primeiro, vamos aprender a selecionar a base, somente a base. Como é que faz isso? Seleciona, antes teclando o Alt, você seleciona um dos vértices da base. Veja o que ele faz. Ele selecionou todo o contorno. Eu teclei Alt e depois um dos vértices. Agora eu quero posicionar o cursor centralizado a essa seleção que eu fiz. Então, se você está no modo de edição, vai em Mesh, Snap, ou seja, Cursor to Selected, ou vai o cursor para a seleção. E olha que o cursor veio parar aqui, centralizado na seleção. Muito bem. E agora, o que eu faço? Eu quero trazer o pivô para a posição onde está o cursor. Volto para o modo Objeto, tecla Tab,
ou seleciona aqui Object Mode e você vai no menu Objeto, transforma o objeto, e escolha origem para o 3D Cursor. Note, a origem sai de lá e vem exatamente onde está o cursor. Agora você coloca na visão central, na visão frontal com 1 e você vê que já está ali o pivô naquela posição. Agora, ao rotacionar, a nossa árvore rotaciona a partir da base. Muito legal, né? Então, é importante dominar comandos como esses, entre outros. Por exemplo, vamos supor que você se perdeu na tela. Está aqui o cursor, quer dizer, você não se acha mais, tenta rotar. Aí você vê lá, puxa, eu quero chegar lá onde está a minha árvore novamente. O que você faz? Rotação, você sabe que a rotação fica meio doida, né? Então, primeira coisa, posiciona a sua câmera com 0 e ela vai achar o objeto. Mesmo assim, a rotação está meio esquisita. Então, o que a gente faz? Se você teclar o ponto do seu teclado numérico, ele centraliza no objeto. Então, mesmo que você esteja completamente perdido, a saída é ponto, ele acha o primeiro objeto selecionado, que normalmente é o objeto que você está manipulando. Tá certo? E é isso aí. Muito bacana. O cursor pode ser novamente trazido para essa posição. Lembra que ele está perdido lá para o lado? Você pode vir aqui, ó. Snap Cursor to Selected. E ele vem para cá de novo. E fica bonitão ali. Ok? Bom, essa era a ideia de hoje. Um grande abraço e até a próxima.